Marcos 8,14. Ora, aconteceu que eles se esqueceram, os discípulos, de levar pães, e no barco não tinham consigo senão só um pão. Então Jesus lhes preveniu, dizendo: Vede, guardai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia, e do fermento de Herodes, que é igualmente a manifestação política hipócrita, feita de mentiras. E eles então discorriam entre si, conversavam, virados um para o outro, conversavam sobre o que Jesus tinha acabado de falar e diziam: deve ser, ele deve estar falando do fermento. Eles se prenderam à palavra fermento e não ouviram que Jesus tinha falado do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. Mas a ideia do fermento ficou mais forte do que a realidade concreta, observável, historiável dos fariseus como entes reais, presentes, protagonistas na cenografia daquela história, e nem tampouco tinham prestado atenção que o fermento só ficara tão poderoso na sua comparação negativa, na sua virulência, na sua capacidade de penetração, de pervasividade, nesse caso para o mal, porque estava ligado aos fariseus e a Herodes. Eles não prestaram atenção nisso. Ficaram presos à palavra fermento, escolheram a palavra fermento, que é como ocorre o tempo todo aqui comigo. Eu estou falando uma coisa longa, intensa, clara, sobre um raciocínio com um aplicativo do Evangelho, mas o indivíduo se agarra numa palavra e gagueja. Fica preso mentalmente naquela gagueira de uma única palavra. Fermento, fermento. E Jesus tinha dito: tomem cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes, ou seja, com essa levedura que eles penetram na vida e vai entrando. E quando você vê, tem um monte de gente no ambiente da espiritualidade que se torna religiosa pela sutileza do farisaísmo, da religião das aparências, da moral, da estética comportamental, e acha que Deus se agrada de desfile moral, ao invés de ser da verdade no coração. E aí é fácil botar máscara em nome da piedade. A mesma coisa, Jesus estava dizendo: olha o fermento de Herodes. Vai devagar, vai entrando. Daqui a pouco, uma quantidade enorme de sacerdotes estão com ele, de religiosos também, de gente que fala em nome de Deus, mas diz: é melhor a gente ficar por aqui, que a gente tem melhor amparo, melhor sombra. E a gente negocia. Tomem cuidado. Mas eles escolheram ouvir a palavra fermento. E olha a conclusão. A conclusão foi: ele está falando isso porque a gente só tem um pão. É impressionante a mente humana. É uma coisa de louco. Você explica: ó, cuidado com o fermento dos hipócritas religiosos e com o fermento dos hipócritas políticos, que fazem qualquer coisa para cooptar e enganar vocês. Aí eu me viro para o Braulio e disse: Jesus falou isso, sabe por quê?
É porque eu estou comendo muito pão de manhã. Estou comendo muito pão. Adoro uma casquinha de pão sem miolo. Bem crocante, queimadinha, quase pretinha. Passar uma manteiguinha ali. Foi por isso que Jesus falou comigo, eu estou comendo muito pão. Era a mensagem dele. Vocês vejam os nossos processos cognitivos, seletivos, como a gente só ouve o que quer, só vê o que quer, só entende o que quer. É verdade. É uma insistência de Jesus no Evangelho o tempo todo. Eles estão falando, ele está falando isso porque a gente só tem um pão. Jesus percebendo, e aqui outra vez a palavra é cognitiva, no nível subjetivo, no nível mais profundo do que a declaração objetiva, é perceber, é um saber que atravessa a aparência, isso é perceber. É um saber para além do objetivo, para além do imediato, para além do dito. É um saber que pervade a declaração óbvia e compreende o significado não confessado, às vezes ainda nem compreendido por aquele que está falando. Então, o que Jesus diz a eles é o seguinte: percebendo, Jesus lhes perguntou, presta atenção, tá legal? Por que vocês estão discutindo, discorrendo, sem parar de falar no assunto sobre não ter pão? Por quê? Qual é o problema? A gente não tem nenhum problema de pão aqui. A gente está vindo de uma multiplicação de pães, onde 5.000 homens foram alimentados, fora as mulheres e as crianças. Agora a gente está vindo de uma segunda, onde 4.000 homens foram alimentados, fora as mulheres e as crianças. Há uma a partir de 5 pães e 2 peixinhos, essa outra a partir de nada. E vocês estão preocupados ainda, achando que o problema da vida é pão? Vocês não estão conseguindo entender o que eu estou falando? Eu falo de hipocrisia religiosa, hipocrisia política, e vocês dizem que eu estou falando de pão, porque eu estou com medo de ficar com fome na travessia, ou de faltar comida para todos nós. É disso que vocês pensam? Por que vocês decidiram pensar assim? Porque pensar é uma decisão também. Tudo é decisão. Tudo é escolha. É uma escolha. Porque frequentemente a gente abandona as realidades mais lógicas de uma sequência narrativa, argumentativa, se agarra a uma palavra e não ouve mais nada. Por que discorreis sobre o não terdes pão? Perguntou Jesus. Ainda não considerastes? Não considerastes a história, as proporções, se eu estou preocupado com ter pão ou não ter pão? Não compreendestes? Não compreendestes? O processo cognitivo de vocês está embotado assim, seletivo, nesta ordem? Ou existe um bloqueio cognitivo de compreensão? Ou ainda, por último, tendes porventura o coração endurecido? O que é aquilo que mais explica
o olhar cognitivo seletivo. É quando meu coração está bloqueado, fechado. Às vezes fechado por traumas, abusos sofridos, medos, frustrações que a gente não quer que se repitam nunca mais. Então, qualquer coisa parecida com aquilo a gente bloqueia. Tendes o coração endurecido por mágoa, por ressentimento, por decepções passadas que parece que não permitem que a gente atualize nunca mais a graça de Deus na vida de ninguém. E a gente cai no fatalismo negativista, perde toda a esperança na transformação humana, no milagre, na conversão. E então o coração, nesse estado, fica duro. Duro para com o próximo, duro para com a vida. Quem perde o olhar do milagre se torna extremamente mesquinho, pequeno e cognitivamente falando, bloqueado e entupido. Eles estão vindo de 2 milagres de multiplicação de pães. E ainda assim não creem em milagres, porque de 5 pães e 2 peixinhos se multiplica comida para milhares de pessoas, e de quase nada se faz comida para mais de 4.000 homens, fora mulheres e crianças. Como é que um pão não ia ser um exagero de contribuição para dividir comida para 13? Se a gente levar em consideração as regras de proporção, se Jesus multiplicasse aquele pão na mesma medida em que ele multiplicou pães e peixes para dar de comer a milhares de pessoas, aquele barco iria afundar na mesma hora, só um navio para levar a quantidade de pães. Mas nem no nível da proporção eles estão sendo lógicos. É terrível esse estado. É terrível essa situação. Quando a mente da gente entra em estado de bloqueamento mesmo, e o coração de empedramento, o cara pode chamar isso de meu trauma, mas é endurecimento, enrijecimento. E piora você para tudo quanto demande amor, compaixão, esperança e fé na vida. Destrói você para o melhor da vida, quando o seu coração cai nesse estado de endurecimento. Significa que você é um automutilado, você se torna, porque esse olhar cognitivo tão seletivo, seja ele fruto do que seja, ou sendo ele ainda resultado do endurecimento do coração, atrapalha a sua existência por inteiro, tira de você a natural intuição, tira de você a intuitividade cognitiva plena, reduz você, seu mundo, sua percepção. Por isso é que Jesus diz: tendo olhos, não vedes. Por quê? É porque há bloqueio, há trauma e há coração endurecido. Tendo ouvidos, não ouvis, só ouvis o que escolheis ouvir. Bem-aventurado é aquele que ouve tudo quanto está dito e falado, explicitado para ser ouvido e compreendido. Bem-aventurado é aquele que não foge de nenhuma compreensão.
Não lembrais. É outra pergunta. Não lembrais? Não exercitais a memória? Ou será que vocês só têm memórias negativas? Não conseguem exercitar nem evocar lembranças construtivas? Não lembram mais dos 2 milagres? É o milagre que mantém a perspectiva da existência aberta. Quem não crê em milagres, quem não crê na possibilidade das surpresas súbitas na vida, está perdendo a aventura de viver. Não lembrais? Não lembrais? Não lembrais? Não lembrais ainda daquela outra vez? Não lembrais? E eles dizendo, sim, lembramos. Sim, lembramos. Ao que Jesus lhes disse, não compreendeis ainda? Essa coisa de compreender é uma das realidades mais repetidas aqui do Novo Testamento. Tem a ver com compreensão, com cognitividade. E está presente em tudo que Jesus faz. Parábola de Mateus 13, do semeador que saiu a semear. A conclusão é essa. Jesus diz, antes de explicar definitivamente a parábola para os seus discípulos, eles perguntaram, o que é isso? E Jesus disse, são esses. E explicou a natureza dos corações humanos e disse que o problema daqueles em quem a palavra não dava fruto é que eles, tendo ouvidos, não ouviram, tendo olhos, não viam, e tendo coração, não queriam discernir, nem perceber. Por quê? Porque ouvem de mau grado. Como também quando a pessoa está fanática, só vê o que quer. Aí diz, ai, meu guru, meu santo, meu profeta, meu divino, minha revelação celestial és tu. Só vê isso, só enxerga o que quer enxergar, pensa que aquele ente é um ser mineral, feito de outra energia, de outra natureza, e no dia que descobre a primeira caquinha dele, ou todas as cacas, fica escandalizado. Cara, bota todo mundo do tamanho que todo mundo tem, todo mundo é apenas gente, todo mundo é apenas homem, não serve idolatria para ninguém. O idólatra perde o sentido cognitivo. Totalmente. O fã não enxerga nada. Aquele cara que já nem te ouve porque te curte a priori. O que é o Caio? Então tá. É o meu pior seguidor. Porque não me ouve mais. Ele concorda comigo antes de saber o que eu vou dizer. E às vezes eu tenho algo para dizer que eu quero que o moleste, para ele ver que não cresceu bastante. Ele só gosta de mim, mas eu quero é que ele cresça no Evangelho, além de gostar de mim. E tem aqueles que me abominam, que me aborrecem. E não importa o que eu diga, que faça o anjo Gabriel delirar e falar em línguas, e faça o arcanjo Miguel voar e dar piruetas celestiais de felicidade. Não interessa, o indivíduo de mau grado que me ouça vai dizer que é uma heresia perversa, destruidora da fé.
Porque ele não gosta de mim. Foi o que Jesus disse, vocês têm o direito de não gostar de mim, mas pelo menos ouçam a palavra do meu Pai, porque não é minha, é daquele que me enviou. Jesus deu desconto de todo o problema psicológico, ciúme, a cara, a diferença cultural, estética, tudo isso, tudo bem. Agora fecha o olho. Vá para um podcast, então. Tente ouvir, não a voz, porque pode ser que você diga, nem da voz eu gosto. Ouça a palavra. Jesus disse, porque essa é do meu Pai que está nos céus. Que é para que, por causa de preconceito para com o mensageiro, você não deixe de ouvir a mensagem que lhe foi enviada. Esse processo cognitivo, sobre o qual Jesus fala, ele diz que é tão poderoso, e ele repete tanto isto, que ele diz, as pessoas fazem isto de mau grado, ouvem de mau grado, para que porventura, de fato, vendo o que há para ver e ouvindo o que há para ouvir e entendendo o que há para entender e compreender, elas não fiquem num estado de inevitabilidade de conversão. E elas não querem chegar até esse nível da inevitabilidade da decisão da conversão, porque elas não querem mudar. Elas não querem ser curadas, elas não querem ser transformadas. São como mortos que não querem ressuscitar. São como doentes que não querem se curar. São como cegos que não querem ver. Surdos que não querem ouvir. São como burros que não querem compreender. São como pedras que não querem se encarnar, se sensorializar, perceber e sentir. Há vários episódios no Evangelho onde Jesus volta para a mesma questão. Em João ele pergunta, por que vocês não compreendem a minha linguagem? É a mesma pergunta cognitiva. Por quê? E ele lá mostra alguns bloqueios de compreensão. Coisas que, João 8, coisas que estando presentes em nós, bloqueiam o entendimento. E naquele caso lá, todas elas têm a ver com dogma religioso, com dogma de supremacismo étnico, minha raça é superior, e dogma de religiosidade superior à compreensão de qualquer outro indivíduo. Ele diz, isso aqui é o que bloqueia a compreensão da minha linguagem, vocês não me entendem mesmo, porque vocês são assim. E vocês se tornaram, ele agrega uma outra coisa, indivíduos letristas e literalistas em tudo. Não compreendem uma imagem, uma figura, uma metáfora, uma parábola, uma simbolização, uma arquetipia, não compreendem nada, são ogros grotescos. Você tem que falar com eles esculpindo com cisel palavras na pedra do seu coração, do contrário, nada relacional, sensorial, cognitivo, sutil, penetra a alma deles porque eles estão bloqueados por todos os dogmas que os entupiram. E Jesus, na ressurreição dele próprio, diz que esse fenômeno de bloqueio cognitivo estava presente também. Porque como todos eles tinham se arrependido de terem traído, negado ou fugido de Jesus quando ele foi preso e morreu na cruz, a culpa da fuga
impedia eles de verem a ressurreição. Em segundo lugar, porque a ressurreição é tão inusitadamente impossível que eles também nunca conseguiram crer nessa possibilidade. Acreditaram que Jesus podia ressuscitar mortos, mas não criam que Jesus poderia ressuscitar-se da morte. Aí era demais. Jesus tinha que estar vivo para ressuscitar Jesus morto. É o pensamento deles, o processo cognitivo. Jesus só pode ser Jesus com o poder de Jesus se Jesus estiver vivo como um humano entre nós, porque se ele morrer, ele deixa de ser o Jesus que ressuscita mortos. Portanto, não pode ressuscitar-se. É um processo cognitivo limitado, mas é. E por esse processo eles se impediram de ver. Toda hora se diz que Jesus apareceu a eles e de saída eles não reconheceram. Tem um episódio em que eles discernem que é Jesus pela voz, pela cenografia, pela semelhança cênica de um episódio narrado em Lucas 5, na pesca maravilhosa, e um outro narrado agora em outro tempo por João, no capítulo 21, quando da ressurreição, mas a cenografia é semelhante. Então, foi tudo tão encenadamente divino que eles deduziram: é o Senhor. Mas chegaram na praia e João diz que nenhum deles tinha coragem de perguntar: és tu mesmo? Porque parecia que os seus olhos tinham uma opacidade que não conseguia olhar com nitidez aquele ser criador de todas as coisas e que os olha da dimensão da glória para a mortalidade da nossa existência. É por isso que ele começa a comer e beber com eles. À medida em que Jesus começa a comer e beber com eles, é que os olhos deles vão se abrindo para a normalidade cognitiva da percepção. Aí eles vão... Ou como aqueles dois lá na estrada de Jerusalém para Emaús, que só o reconheceram na hora do partir do pão, porque os seus sentidos estavam como quem impedidos de o reconhecer. A limitação era não apenas de natureza psicológica e subjetiva, mas também objetivamente tinha a ver com a outra dimensão a partir da qual Jesus os visitava. Era Cristo encarnado no espaço-tempo, mas era Cristo ressuscitado de entre os mortos. Era Jesus glorificado. Para quem o espaço-tempo faz parte, mas não é a condição condicionante. Atravessa paredes, vai, vem, come, leva o que comeu aqui para qualquer que seja outra dimensão, atravessa os mundos. Tem um elemento de natureza transcognitiva que tem a ver com o que aconteceu com Jesus, com a glorificação de Jesus, com a ressurreição de Jesus, com a transdimensionalidade do Jesus glorificado, que é e pode não estar. Deixa de existir porque é sempre. Por que eu estou dizendo isso hoje? Porque só mesmo uma lavagem cerebral, um supercondicionamento ou um treinamento no medo, na culpa, no juízo, no dogma, é que pode fazer com que você tenha ficado assim, tão sem capacidade
cognitiva, de compreensão, de entendimento, de conhecimento. Morreram todas as percepções, entupiram-se os seus sentidos. Você não vê o que está claro, não ouve o que é óbvio, não discerne o que é simples. Por quê? Qual é o trauma? Qual é o malgrado? Qual é a implicância? Quais são os preconceitos? Quais são os filtros impeditivos? Ninguém está chamando você para se apaixonar pelo mensageiro, mas para ouvir a mensagem. Ou será que o seu coração está empedernido? Ficou como esse coração aqui, que eu achei numa praia do outro lado do Rio Negro, em Manacapuru. Um coração de pedra. Ou tendes o coração endurecido?